Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a famosa Kavaná, ou intenção. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Para entender a energia dessa semana, em vez de falar da Torá propriamente dita, eu vou contar uma história relacionada à porção dessa semana e que eu acredito, claro, vale muito a pena. Na cidade de Safed vivia um homem simples, chamado Shimon. Ele era uma boa pessoa, sempre cuidadoso em ser uma pessoa muito correta também, e sempre consultando o rabino da comunidade quando ele tinha dúvidas sobre a lei. Num Shabat, o rabino explicou como é que os sacrifícios eram chamados de alimento e pão de Deus. E como sem eles, desde que os sacrifícios do templo pararam de existir, Deus estava faminto, entre aspas. Shimon ouviu essas palavras e ficou estarrecido. No começo ele não conseguiu acreditar que o rabino tinha realmente dito isso. Ele sempre pensou que Deus fosse infinito, sem corpo, sem um estômago que pudesse ficar vazio. Mas se o rabino falou que Deus estava faminto, devia ser verdade. Extremamente triste com isso, Shimon chegou em casa e deu a notícia para a esposa, e meio a um choro amargo. Sua esposa, que era um pouco mais prática por natureza, como em geral são as mulheres, também chorou, mas pensou por um minuto, enxugou as lágrimas e teve uma ideia. Ela faria pães toda sexta-feira para que Shimon levasse para a sinagoga e entregasse para Deus. Shimon poderia colocar os pães, por exemplo, na arca onde são guardados os rolos da Torá. Feliz com a ideia, o casal começou a trabalhar junto. Eles economizaram um pouquinho do dinheiro deles toda semana e na sexta seguinte, Shimon entrou em silêncio na sinagoga com um saco de pães quentinhos feitos por sua esposa. Quando ele teve certeza de que ninguém estava por perto, Shimon se aproximou da arca da Torá, abriu a porta, colocou os pães ali dentro, fechou a porta e saiu do prédio da sinagoga o mais rápido possível. Mais tarde, naquela manhã, o rabino entrou na sinagoga e sentiu um aroma especial vindo da arca. Quando ele abriu a porta, percebeu os pães frescos ali e perguntou para o servente da sinagoga de onde eles vinham. Como o servente, claro, não sabia, o rabino resolveu levar os pães para casa e comê-los no Shabat. No dia seguinte, quando se fez a cerimônia de abertura da arca, como todo Shabat se faz, e com a sinagoga cheia, Shimon ficou ali levantando o pescoço para ver o que tinha acontecido com os pães. E quase desmaia quando ele viu que Deus havia aceito a sua oferenda, e Deus tinha comido tudo que ele deixara lá. Todos os pães sumiram. Shimon estava exultante e compartilhou sua felicidade com a esposa. E a história continuou assim por meses. Toda sexta-feira, o rabino achava pães quentinhos e fresquinhos deliciosos na arca, e todo sábado Shimon ficava extremamente orgulhoso por Deus ter comido os pães que ele tinha ofertado. Numa certa manhã, no entanto, o servente da sinagoga estava varrendo o chão quando notou o Shimon entrando na sinagoga, levando os pães até a arca e depois fechando a porta e indo embora correndo. O servente resolveu contar para o rabino o que tinha visto, para que o rabino soubesse finalmente de onde vinham os misteriosos pães. E o rabino decidiu imediatamente ir para a casa do Shimon para pedir uma explicação. Ele realmente ficou bastante bravo. "Ah", falou o Shimon, "esse era um segredo só entre minha esposa, eu e Deus. O senhor lembra da prédica que você deu há alguns meses sobre a fome de Deus? Minha esposa e eu decidimos fazer alguma coisa sobre isso. E toda sexta, então, ela prepara pães para que eu ponha lá na sinagoga e Deus possa saciar sua fome. O mais impressionante, rabino, você não sabe, é que Deus sempre come os pães. É um milagre." O rabino olhou incrédulo para Shimon e esbravejou. "O quê? Você acha de verdade que é Deus que está comendo seus pães? Isso é uma loucura. Sou eu que tenho comido os pães todos esses meses, sem saber nem de onde eles vinham. Agora eu quero que você pare com essa idiotice imediatamente. Você entendeu? Deus lá come pão, Shimon. Sou eu, o rabino, que tenho comido seus pães." O Shimon ficou extremamente triste e deprimido. A sua esposa precisou sair da sala para chorar, de tanta tristeza e de tanta vergonha que ela tinha sentido. Assim que o rabino chegou na sinagoga, o grande cabalista Isaac Luria, que morava em Safed, estava esperando para falar com ele, com o rabino. O rabino nem teve tempo de cumprimentar o cabalista, pois Luria já foi falando. "Prepare suas coisas e escreva seu testamento", falou Luria muito seriamente. "Você tem apenas mais alguns dias de vida aqui na face da terra." O rabino perguntou assustado, "Por quê?" O Ari continuou, "Um homem do seu nível deveria ser um pouquinho mais sábio, em vez de fazer o que você acabou de fazer.
Saiba que desde a destruição do templo, Deus nunca teve um prazer tão grande pela sinceridade simples de um homem quanto ele teve por causa dos pães de Shimon e de sua esposa. E você acabou com isso. Bom, essa é a história. Muitas vezes eu recebo perguntas das pessoas, né, falando sobre algum aspecto da vida delas, e eu, como cabalista, sempre bato nessa tecla. Eu faço que elas vejam a importância do que a gente chama na Kabbalah Kavaná, a sinceridade, a intenção por trás dos atos. Eu realmente acredito que isso é uma das coisas que mais preocupa Deus nesse sentido, o que Deus mais quer ver em nós. Acima de tudo, eu acredito que o que Deus quer de nós são as intenções verdadeiras. Todo mundo sabe, por exemplo, qual é o grande valor que existe num diálogo honesto e sincero que nós possamos ter com Ele mesmo ou com uma pessoa. Aquele diálogo que vem do coração. Como Deus quer, muitas vezes, uma atitude idônea e virtuosa que flua naturalmente e simplesmente de nós. E não algo que a gente faça de maneira engessada ou porque nós somos ensinados desse modo. O que a energia dessa semana está tentando mostrar para nós é que nós devemos cultivar momentos desse tipo. Momentos em que a gente faça as coisas espontaneamente, do coração, porque aquilo vem de uma certeza dentro de nós, que a gente poderia chamar de uma crença, mas é mais do que uma crença. É realmente porque naquele momento a gente está mostrando a nossa essência e deixando transparecer o nosso lado mais bonito que existe e habita em cada um de nós. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.